Glória a Deus, é um privilégio estarmos na presença do Senhor mais uma vez, juntos, sendo trabalhado na graça e no conhecimento do Senhor. Continuamos com o tema A Liberdade para Escolher, hoje parte 3. Eu queria iniciar em 1 Coríntios 1, 25, se você puder abrir sua Bíblia, 1 Coríntios 1, 25, e pedir para o missionário Júnior na sequência ler também na Bíblia Viva. E eu quero que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas nessa manhã, que não seja apenas informação, mas a vivificação, a transformação do Espírito Santo. Diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Isso na Bíblia Viva fica assim, né? Veja lá para nós, missionário Júnior, 1 Coríntios 1, 25. Este plano de Deus, chamado absurdo, é bem mais sábio do que o plano mais sábio do homem mais sábio. E Deus, na sua fraqueza, Cristo morrendo na cruz, é mais forte do que qualquer homem. Jesus, em sua fraqueza, morrendo na cruz, é mais forte que tudo. Pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados. As pisaduras de Cristo liberam um rio confirmador, soberano. O poder do Espírito Santo é soberano. Há um rio que flui. Diz lá em João 19:32, que quando passou a lança ao lado de Jesus, saiu sangue e água. Esse é o rio que sai. Assim como do lado de Adão foi tirado a sua esposa, quando adormeceu Adão do seu lado, tirou das suas costelas e fez sua esposa. Ali do lado de Jesus, quando furou, saiu sangue e água. Ali nasceu a igreja, a sua noiva. O sangue é o poder de Deus de nos perdoar os nossos pecados. E a água é o poder do Espírito Santo através da palavra, nos santificando e nos fazendo cada vez mais semelhantes ao próprio Senhor. Então as pisaduras de Cristo liberam um rio confirmador, soberano, eficaz, que é superior a qualquer poder do mal. Esse rio do Senhor não é fraco. Jesus morrendo parecia fraco, mas ele estava liberando um poder que destrói todo o poder das trevas. Quando nós vemos que Jesus na cruz, ele venceu o poder da morte, o poder do pecado e os efeitos do pecado. Ali na cruz, quando Jesus diz acabou, está consumado, ele diz: estou destruindo o poder da doença, o poder da escassez, o poder da angústia, o poder do pecado. Isso está subjugado, está debaixo dos pés da minha igreja, para que ela exerça domínio agora sobre isso. Então, o rio que é liberado do Senhor, diz lá em João 7,38, rios fluirão do seu ventre, né? João 7,38. Em Ezequiel 47,9 diz que por onde quer que esse rio passar, tudo viverá. Então há um rio que mana das pisaduras de Cristo. As pisaduras de Cristo, elas têm um objetivo. Jesus foi massacrado. Pelas pisaduras de Cristo vocês foram sarados. Sarado no corpo, na alma, na mente, todas as áreas, nas emoções. Agora precisamos compreender por revelação que Jesus morrendo na cruz é mais forte do que tudo aquilo que vem contra nós. Lá na cruz ele destruiu de fato todo o inimigo da igreja, todo o poder contra a igreja. Vamos ver um exemplo disso em 1 Samuel 17, versículo, eu vou ler aqui, 1 Samuel 17, eu vou ler o 46, 47. É 1 Samuel 17, 46 e 47. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo, as aves dos céus, as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. É interessante, queridos. Veja o versículo 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso, 36,
Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Golias era um homem morto, porque ele amaldiçoou o povo de Deus. Davi sabia disso. Deus havia dito para Abraão, lá em Gênesis 12, todo aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. E ele tinha dito para Josué, capítulo 1, nenhum inimigo ficará de pé diante de você. Capítulo 1 lá de Josué. Davi tinha essa compreensão de que o gigante era incircunciso, não tinha aliança com o Senhor, e havia amaldiçoado o povo de Israel, afrontado o nome do Senhor. Ele era um homem morto. Davi não tinha que lutar com Golias para vencer. Davi sabia que Golias era um vencido, um coitado, um miserável, pobre, cego e nu, porque não tinha aliança com Deus, estava contra Deus, falando mal de Deus, idólatra, incircunciso e ainda amaldiçoando o exército de Israel. Esse homem não tem a mínima chance, não tem o favor de Deus. Deus não está com os nossos inimigos. Hoje os nossos inimigos são a doença, o pecado, a miséria, o mau humor, a depressão. Este domínio das trevas se manifesta assim, para matar, roubar e destruir. E precisamos ver isto como algo embaixo dos nossos pés. Que Deus nos ajude, amados. Aqui nós vemos que Davi diz, esse circunciso filisteu é um homem morto. Vocês o veem como gigante. Davi nunca o chamou de gigante, chamava ele de incircunciso. Não tem aliança. Por quê? Porque Deus não está com Golias, Deus não está com os nossos inimigos. Jesus na cruz, ele estava contra a doença, não a favor da doença. Ele estava destruindo a doença, não edificando a doença. Ele estava destruindo o poder do pecado, do vício, da depressão, da miséria. Jesus estava de uma forma muito clara. A missão dele é muito clara. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele veio para reverter os efeitos da queda. A missão de Jesus é muito clara. Vamos ver em Gálatas 3, eu leio aqui, você lê aí também. A missão de Jesus é muito clara. Assim como Davi olhou para o gigante e o viu como um homem morto, nós precisamos, com a ajuda da graça, e temos esse privilégio e esse chamado, essa responsabilidade, de ver tudo aquilo que é antibíblico como algo destruído. Nós não temos que lutar para vencer. Nós vamos lutar porque Jesus já venceu. Na cruz Jesus já venceu os nossos inimigos. Nossos inimigos são incircuncisos. Deus não está com os nossos inimigos, Deus está conosco. Só que Deus não fala com os nossos inimigos. Deus trata com Davi, edifica a fé de Davi. Sabe, aqueles momentos a sós onde Davi adorava a Deus, Deus estava edificando a fé de Davi e preparando Davi, dando a ele vitória sobre o leão, sobre o urso, edificando a fé. A Bíblia diz que Deus é o autor e consumador da nossa fé. Então ele edifica a nossa fé e depois ele confirma a nossa fé. Lá em Marcos 16:20 diz que o Espírito Santo ia confirmando a fé dos discípulos com sinais e prodígios. Então Deus vai edificando. Nós devemos, pela graça, andar segundo aquilo que já alcançamos, diz Filipenses 3:16. Em Romanos 14:23, que tudo aquilo que não é de fé é pecado. Então nós não podemos tentar a Deus ir além da nossa estatura atual, mas existe coisas que nós já conseguimos crer, e vamos o quê? Tendo uma fé agressiva, bombardeando as trevas, resistindo ao diabo. É importante termos uma fé agressiva, como a fé de Jesus Cristo, que era uma fé que bombardeava as trevas, falava com as trevas no sentido de destruí-las, sem piedade, sem clemência, nem uma unha ficará para Faraó. Aqui em Gálatas 3, 13 e 14 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio a maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para quê? Então veja, Jesus não morreu. Por que agradou a Deus moê-lo? Por causa do resultado. Tanto que Isaías 53 diz que ele verá o fruto do seu sofrimento e se alegrará. Ninguém trabalha, amados, se não tiver um salário. Então o que significa isso? Que Jesus não morreu debalde em vão. Ele morreu com um propósito definido e claro. E que isso seja vantajoso para nós. Nós temos que tomar posse dos efeitos da morte de Cristo na cruz do Calvário. Isso tem que nos beneficiar, amados. Porque se Ele morreu, derramou seu sangue para que isso nos beneficie, a grande alegria dele é que venhamos tomar posse
dos efeitos, dos resultados, dos benefícios da sua morte, porque a sua morte tem por objetivo trazer a nós resultados, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebesse pela fé o Espírito prometido, que é o Espírito de fé, o Espírito de amor. Não temos recebido o Espírito de medo. Vamos ver ali na Bíblia Viva, Júnior, Gálatas 3, 13 e 14. Entretanto, Cristo nos comprou e nos tirou de debaixo da condenação desse sistema impossível, ao levar sobre si próprio a maldição por nossas más ações, porque está dito na Escritura: é maldito todo aquele que for pendurado numa árvore, como Jesus foi pendurado numa cruz de madeira. Agora Deus pode abençoar os gentios também, com esta mesma bênção que Ele prometeu a Abraão e a todos nós, como cristãos. Podemos ter o Espírito Santo prometido por meio desta fé. O que nós vemos ali, que ele leu, que Cristo nos tirou debaixo desse sistema. Qual é o sistema? Romanos capítulo 8 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nós estamos debaixo da lei, porque o homem, pelo seu desempenho, não consegue cumprir a lei, e não cumprindo a lei, vem o que? A maldição. Estamos debaixo, então, de um sistema impossível de ser implantado por causa da fraqueza da carne, porque Adão morreu no seu espírito, não tinha força. O problema não estava com a lei, mas com a fraqueza das pessoas em cumpri-la. E não cumprindo a lei do pecado, gera a morte. Então isso estava sobre os nossos ombros, e diz a Bíblia que Jesus levou sobre os seus ombros. Ele levou. Então que Deus nos revele que aquilo que estava sobre os nossos ombros hoje está debaixo dos nossos pés. Efésios 1, 22, 23, que Deus colocou principados e potestades embaixo dos nossos pés. Porque era costume de guerra, quando você vencia a guerra, colocava os príncipes do exército vencido e você pisava sobre os pescoços deles, mostrando o domínio. Lucas 10, 19 diz: eis aí que nos dou poder sobre todo o poder das trevas, autoridade sobre todo o poder das trevas, para pisar dos cobras e escorpiões, e nada disso vos fará dano. O que é o império das trevas? É matar, roubar, destruir. Como ele age? De forma legalista, de forma cobradora. Lá em Deuteronômio 28 mostra os efeitos da queda, que é a escassez, a falta de recursos, que gera angústia, que gera doença, que gera morte. Esse é o trabalho do diabo: matar, roubar e destruir. Em cima da fraqueza humana, a legalidade, por não cumprir o mandamento. Mas agora Jesus foi lá e cumpriu o mandamento e nos colocou acima disso aí, de forma que Davi se via também. Não via o gigante acima dele como alguém superior, mas via Deus na vida dele, de Davi, como superior, porque deu experiências com o urso, com o leão. Aquele que está em mim é maior que aquele que está no mundo. Então eu vou contra isso, crendo numa vitória infalível, porque Deus me guia em triunfo, segundo Coríntios 2,14. Porque é impossível que um gigante circunciso, julgado, amaldiçoado, que não tem aliança com Deus, possa me vencer. Essa fé sem obras é morta. Veja ali Ezequiel, se você puder pegar, 37. Ezequiel 37, queridos. Eu vou ler o versículo 7. Então profetizei segundo me for ordenado, enquanto eu profetizava. Não antes, mas enquanto eu profetizava. Os ossos se ajuntaram. Deus tem uma obra a fazer, mas Ele não o fará, e Ele escolheu fazer através da igreja, Efésios 3,10. Deus, Ele é soberano, todo poderoso, mas Ele escolheu agir através da igreja. O que nós vemos é que Deus não fala com os ossos, Deus fala com Ezequiel. E se Deus fala com Ezequiel, Ezequiel guarda aquela palavra como um tesouro no seu coração e diz: que bom, Deus falou para mim que vai juntar os ossos. Uma hora dessa Ele faz. Ele é Deus soberano, se Ele quiser, será, será, né? Whatever will be, o que será, será.
Não, a fé não para ali em Ezequiel. Se parasse, não seria uma fé completa. Porque a fé completa, diz Romanos 10, 9 e 10, se com o teu coração creres e com a tua boca confessares, será feito. E Marcos 11, 23, 24 diz, se você disser a este monte e não duvidar no seu coração, tudo o que você disser será feito. A fé tem muito mais a ver com dizer do que com crer. Tanto que Marcos 11, 23, 24 diz 3 vezes dizer e 1 vez crer. Você veja que a fé é 3 vezes dizer. Diz assim, se você disser esse monte e não duvidar, tudo que você disser será feito daquilo que você dizer. Vamos ver lá, são 3 vezes, depende da tradução, mas são 3 vezes dizer e 1 vez crer. Aqui em Ezequiel nós vemos que Ezequiel não parou no ouvir e crer, mas ele manifestou a sua fé, porque a fé sem obra é morta. A Bíblia diz em Provérbios 12, 17, aquele que fala a verdade manifesta a justiça. Deus chegou nas trevas e disse, haja luz. Jesus chegou e lá e sai para fora. A fé que crê e que diz é uma fé completa. Aqui em Marcos 11, 23, 24, eu quero ver se algum irmão tem essa tradução. O 23 diz assim, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, aqui é uma vez, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que ele diz, o que ele disser será feito. Tem alguma tradução aí que diz, a terceira vez, que a minha aqui diz 2, eu não sei se a revista é corrigida, tem uma tradução aí que diz 3 vezes em Marcos 11, 23, 3 vezes em Marcos 11, 23 diz a palavra disser, entendeu? Mas é uma tradução, não importa, é que no original, no grego, 3 vezes diz assim, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer no que se fará o que diz, tudo o que disser será feito, assim será o que ele disser. Então, a fé tem a ver com crer no coração, isso leva um tempo, amados, andar com Deus. Você anda com Deus, Ele vai edificando a sua fé, Ele vai edificando a sua fé, Ele vai edificando a sua fé e te levando para uma estatura de glória em glória, como diz Jeremias 15, 11, certamente eu te fortalecerei para o bem. O trabalhar de Deus é levar os santos à maturidade, Efésios 4, 13. E esse levar à maturidade é levar ao quê? Ao domínio. Nós vemos em Jesus uma fé agressiva contra as trevas, um espírito de domínio, porque quando Deus criou o homem lá em Gênesis 28, façamos o homem nascer mar, semelhança, e tem ele domínio. Quando uma pessoa chega à maturidade, Jesus diz, naquele dia nada me perguntareis, mas tudo que você disser em meu nome será feito, eu confirmarei. A fé de Jesus Cristo ele tinha uma comunhão com o Pai, ele subia o monte, ele falava com o Pai, derramava o seu coração como homem, mas quando ele descia o monte, ele tinha uma fé agressiva contra as trevas, ele falava a sua fé. Ele não pedia, ele não orava, naquele momento ele manifestava o domínio. Essa é a fé madura, essa é a fé daqueles que chegaram à perfeição daquilo que Deus quer nos levar. Jesus diz lá em João 14, 12, quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Leia os evangelhos e veja como Jesus exercia o domínio sobre os ventos, as ondas, como ele exercia o domínio sobre a lepra, a cegueira, a morte, os peixes. Esse domínio é agradável a Deus, tanto que Deus criou o homem para isso. E Jesus disse, eu sempre faço aquilo que agrada o Pai. O Pai se deleitava em ver Jesus exercendo domínio sobre aquilo que tem que ser dominado, subjugado, porque Satanás não foi feito para reinar. Satanás não tem que reinar e ter privilégios. Aonde ele se infiltrou, Deus levantou uma pessoa aparentemente fraca e o destruiu. Veja que coisa incrível, o faraó no seu trono de ouro, o maior exército da terra, chega um camponês ali, Moisés, parece que Moisés está em apuro, porque se o faraó falar uma palavra ele é morto, mas Deus está com Moisés, não está com o faraó, e ali através do que Moisés fala e faz, e fala e faz, Deus destrói todo o império do faraó, tanto que diz no Salmo 8, que da boca dos pequeninos, o Senhor suscita força para vencer o valente. Deus nos faz mais fortes do que o inimigo em Cristo. Santo Salmo 18 diz que com a tua força eu vergo um arco de bronze, eu
pulo muralhas. É o desempenho de Cristo que nós estamos vendo aqui. Essa fé agressiva contra tudo aquilo que é da queda agrada o Senhor. É você dizer a mesma coisa, seja feita na terra o que foi feito no céu. Lá na cruz Jesus pôs um ponto final na maldição, e hoje a maldição continua. E aonde Jesus ia, ele destruía isso, porque ele disse: na cruz está consumado, porque ele colocou isso embaixo dos nossos pés. Mas nós não podemos ver isso embaixo dos nossos pés sem que nós venhamos a crer e a semear, porque a palavra ela é semente. Você fala e Deus envia anjos para confirmar aquilo, mas às vezes não imediatamente. Mas a palavra que sai da boca de Deus, Isaías 55:11, não voltará vazia. O que nós vemos é que Jesus disse para a figueira que ela iria secar, e no outro dia ela estava seca, e eles disseram: olha, ela secou. Ele disse: tenha fé em Deus. No original diz assim: tenha fé de Deus, ou seja, essa é a fé que você fala e que acontece. Você tem certeza porque não é a tua palavra, é a palavra de Deus. Então Deus não fala com os ossos secos, Deus fala com Ezequiel. E quando Ezequiel crê e fala, Deus confirma. Mas se Ezequiel não fala, Deus não confirma. Se Moisés não levanta o seu cajado, Deus não abre o mar. Deus não fala com a sua doença, Deus fala com você. Você fala com a sua doença. Porque Jesus falava com a febre. Então, o domínio de Jesus é sobre a febre, sobre a infecção. Por quê? Se fala com a febre, porque ele diz lá em Mateus 28:18, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. É poder sobre as bactérias, é poder sobre a febre, é poder sobre a cegueira, é poder sobre a morte, é poder sobre tudo. Você sabe o que quer dizer tudo? A palavra tudo é tudo mesmo. Absolutamente tudo. Está sob o domínio. Eu me assusto quando as pessoas não conseguem entender isso. Eu queria tanto que Deus tirasse as escamas dos nossos olhos. É fácil você crer que Deus tem todo o domínio no céu, e a soberania de Deus é evidente no céu. Você vê ali no céu, aonde Ele governa, que tudo vai bem, obrigado. Lá numa doença, numa morte, numa angústia, numa miséria, ali é o governo de Deus no céu. Mas a terra, diz o Salmo 116:15, Deus deu aos filhos dos homens. O governo de Deus é implantado na terra através dos homens. No céu é de maneira direta. Então nós vemos que no céu tudo vai bem. Agora, eu fico assustado, amados, quando nós não conseguimos crer nessa frase de Jesus: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Nós cremos que Deus tem todo o poder nos céus, mas nem 1% dos cristãos creem que Deus tem todo o poder sobre a terra. Olha, no céu Ele tem, mas se aquele bandido quiser me tacar um tiro com um revólver, Deus não tem domínio sobre aquilo. Deus não tem domínio sobre o assaltante, Deus não tem domínio sobre as pulgas, Deus não tem domínio sobre o desemprego, Deus não tem domínio sobre a inflação. Isso é diminuir o poder de Cristo, é dizer que Mateus 28:18 é chegar ali, Mateus 28:18 e rasgar a página. Sabe o que significa todo o poder me foi dado nos céus e na terra? Sabe o que significa todo o poder me foi dado nos céus e na terra? Que entre você e aquela bala do assaltante, tem a soberania de Deus. Se Deus não quiser, aquele revólver vai falhar, porque Deus tem domínio sobre cada célula, sobre cada átomo daquele revólver e da mão daquele gatilho. Que nada, você sabe o que significa nada escapa do seu domínio? Nada escapa do seu domínio. Se for a sua hora de morrer, então tudo bem. Mas que nada escapa do domínio do Senhor se você está embaixo do sangue de Jesus. É claro, você está brincando com Deus, então você se torna vulnerável. Mas você está no temor do Senhor. O Senhor diz no Salmo que nenhum mal chegará à sua tenda, que o Senhor enviará anjos para te cercar. Isso não é fábula, isso é realidade espiritual. Nós estamos supridos em extrema vantagem. Nós somos colocados acima de principados e potestades e temos domínio sobre eles. E agora, como podemos temer? Se eu temo o mal, eu estou dando poder ao mal. Por quê? Quando eu temo o mal, eu estou dizendo que o mal tem algum poder. Você só teme aquilo que tem poder sobre você. Se passar uma formiga, eu temer ela, eu estou com problema mental. Porque eu estou dizendo que ela tem domínio sobre mim, que ela tem algum poder de me atacar. A pessoa está com problema mental. Diga assim, olhar para a formiga passando, é algum problema mental. Por quê? Porque ela não tem nenhum poder sobre mim. Se eu passar o pé em cima dela, acabou. Não é verdade? Agora, quando eu temo o mal, eu estou ofendendo a morte de Cristo, o sangue de Cristo, dizendo que os anjos do Senhor são incompetentes,
dizendo que a salvação de Jesus não é tão abrangente assim, e que as trevas têm algum poder sim. Deus tem poder, mas o assaltante também tem. Deus tem poder, mas o bandido também tem. Deus tem poder, mas a infecção também tem. Deus tem poder, mas olha, eu estou sujeito a um acidente de carro, estou sujeito a cair um prédio na minha cabeça, estou sujeito a alguém que passa tudo aqui, passa. Não estou sujeito. No momento em que eu creio que eu estou sujeito, aí eu estou sujeito, porque eu saí fora da palavra. No momento em que eu creio que o mal tem poder sobre mim, o mal não tinha poder, mas eu dei agora. Tanto que em Jó 3,25 diz: o que eu tinha medo me aconteceu. Quando você crê que o mal tem algum poder, você está influenciado pelo mal. Existe um problema. O mal colocou uma cunha e agora ele tem legalidade na sua vida. Você tem que lutar com oração e jejuns pela madrugada e dizer: Deus, tira de mim o medo. Porque em 2 Timóteo 1,7 ele chama o medo de um espírito que influenciou. Quando você tem um medo, por exemplo, se seu medo é um assaltante, você tem um ponto fraco. O Satanás tem uma cunha na sua vida. Ele tem uma brecha, uma cunha. Porque o medo denota o quê? Infiltração de demônios. Porque Deus não nos deu o espírito de medo. Tanto que quando Deus chegou para Adão que estava com medo, ele falou: que espírito é esse? Eu não criei. O espírito do medo não foi criado no homem. O espírito do medo é um espírito imundo. Só que ele não parece um espírito, ele parece um espírito de prudência. Não sou uma pessoa covarde, sou apenas uma pessoa prudente e precavida. Não, você não é uma pessoa prudente e precavida, porque prudente e precavido foi Deus te colocando numa redoma onde o diabo não pode tocar. E 1 João diz que aquele que é de Deus, o diabo não toca. Eu contei para vocês 3 vezes que o assaltante tentou vir até mim, um no Largo da Ordem, né? Quando ele pegou no meu braço e disse: eu não posso tocar. Por quê? Porque Deus é soberano sobre qualquer tudo. Esse aqui nós não podemos tocar. Outra vez eu desci do ônibus e falou assim: olha, quando você virar a rua, dobrar ali, vai ter um assaltante. Fala do meu amor, não tenha medo. Falei do amor. O cara mandou eu pegar o dinheiro de volta. Ele falou: por quê? Eu falei: mas Deus mandou te dizer. Ele ficou paralisado. Eu falei: amor, se Deus não tem poder sobre os leões, sobre os assaltantes, se Deus deixar o assaltante me matar a hora que ele quiser, que Jesus soberano é esse que ele pode deixar? Não, eu vou matar você. Vai, se Deus deixar. Eu vou mentir agora, cara. Ué, que poder é esse que o diabo tem? O diabo não tem. Ele só tem uma língua mentirosa. No momento que ele convencer você, eu vou te tirar. Então você acredita. O diabo não está com essa bola toda. Ele, para tocar em Jó, ele pediu permissão para Deus. Só que agora nós estamos no Novo Testamento, não tem mais essa permissão. Não crie isso. Que Deus abra os nossos olhos, amados, que nós estamos mais seguros do que nós imaginamos. Nós somos o corpo de Cristo. Para o diabo te derrotar, ele tem que passar por cima do cadáver de Cristo, passar por cima de Cristo para tocar em você. Porque aquele que toca em vós, toca em mim nos meus olhos. Quando nós vemos aqui, eu estava falando outro dia sobre isso, é muito bom, mas que nós começamos a ler a Bíblia e ver o que nos pertence, porque aquilo é teu. Mas se você não sabe que tem, aquilo não funciona para você, ainda que seja teu. Por exemplo, você tem $1 milhão, mas não sabe, o que os olhos não veem, o coração não sente. Não adianta nada, não é verdade? Agora, no momento que você percebe que ele te pertence e se apropria daquilo, aquilo manifesta na sua vida. O Salmo 91, no versículo 10, na versão sueca, somente na versão sueca. O Salmo 91, 10. Então vejam que ele pesquisou, Júnior, várias, centenas de traduções e chegou na tradução sueca. A versão sueca, o Salmo 91, 10 é assim: nenhum acidente te acontecerá. Ele foi ver no original hebraico e a palavra colocada ali vale para acidente. Então, quando o Kennedy Hagin pegava um carro, ele dizia: Senhor, coloca um anjo na frente, um anjo atrás, um anjo em cima, um anjo do lado, um anjo dentro, me livra, Senhor, me guarda, Senhor, me livra. Quando ele leu o Salmo 91, 10, nenhum acidente vai acontecerá, ele andou milhas e milhas, décadas, 20, 30, 40 anos de carro, milhas e milhas, nunca teve um acidente, porque ele dizia: Senhor, de acordo com o Salmo 91, 10, eu estou saindo de carro agora, nenhum acidente vai acontecerá. Então, ele creu e ele recebeu, portanto isso faz efeito na sua vida. Por exemplo, os anjos do Senhor me guardam, mas se eu não me creio seguro, não, porque a Bíblia diz assim que o anjo, no momento que você tem uma confissão negativa, ele para, porque os anjos do Senhor agem através da nossa fé. No momento que diz: eu estou desprotegido, os anjos não podem proteger, porque os anjos te protegem através da sua fé em Jesus. Se você crê em Jesus, os anjos do Senhor guardam aqueles que ou creem, que o temem.
No momento que dizer, não, o anjo não me protege. Então o anjo não te protege. Só você não protege. Todos os outros santos ele protege, mas você não, você está vulnerável. Veja. Então aqui, o Salmo 91:10 diz assim: nenhum acidente acontecerá. Mas o cristão vai, ai meu Deus, estou sentindo uma urucubaca. Hoje está um dia ruim. Estou sentindo que o fiz uma macumba. Meu vizinho fez uma macumba. Eu estou sentindo que coisa ruim vai acontecer hoje. O horóscopo falou. Passou um gato preto, eu tive um sonho ruim, eu estou sentindo uma coisa ruim vai acontecer. Sabe se eu estou sentindo essa coisa ruim está acontecendo? É uma voz, é um dardo do maligno. Tudo que você sente, tudo que você pensa, tudo que você acha que vai contra a palavra de Deus, é um demônio influenciando. Se eu me sinto desprotegido quando o Senhor diz que eu estou em domínio, se eu me sinto vulnerável quando o Senhor diz que eu sou invencível mais que vencedor, se eu me sinto passivo de ser atacado por um demônio, quando o Senhor diz que eu sou a autoridade máxima na terra, eu estou sendo influenciado por um demônio, porque eu estou ouvindo o contrário da Bíblia. Lembra que Gênesis 3, quando o diabo veio e falou o contrário, e Eva deu ouvidos, ela ficou vulnerável aos efeitos daquilo? Não dê ouvidos a nada que seja antibíblico, porque quando você dá ouvidos, você fica debaixo daquela influência. Por exemplo, você dá ouvidos assim, o Satã vai te pegar. Pode ter certeza que mais dia menos dia o Satã vai te pegar, você não tem dúvida disso aí. Ele vai te pegar. Mas eu tenho certeza, amados, enquanto eu viver, nenhum Satã vai me pegar. Porque Deus me prometeu isso, e Deus é homem para cumprir, não é homem para que minta. Eu quero ver o dia que o diabo vai me dar. Se Deus quiser que eu morra pelo Evangelho, eu não tenho medo de morrer enforcado, cerrado. Eu não tenho medo de morrer. Isso é honra. A hora que Deus quiser, pode me matar. Morrer para mim é lucro. Eu queria estar com o Senhor hoje. Eu não tenho medo de morrer pelo Evangelho. Se eu for no país lá, eles me metralham. Se Deus permitir, mas se Deus não quiser, a bala não vai chegar em mim. Não vai. Porque quem governa a minha vida é Jesus Cristo. Entendeu como é? Ou é ou não é. Ou ele está comigo ou não está. Ou a palavra dele é verdadeira, vamos rasgar e jogar fora e queimar. Você está entendendo como é? Ou ele disse que ele me protege ou não protege. Se ele disse que protege, então acabou todo medo. Não tem que ter medo de nada. Por quê? Porque o medo é desconfiar do que ele falou. Ele falou, você está seguro? Eu não estou seguro. Ninguém te toca assim. Ninguém te mata assim. Né? Contender com Deus é sabedoria. O exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Sim. Se Deus não nos livrar, se for nossa hora, o fogo queima. Se não for nossa hora, o fogo não queima. Porque quem governa a minha vida é Deus. Eu não tenho que fazer conchavo. Aí ele vai para o fogo, só queima as cordas. Só o que Deus permite queima. Ou você pensa que Deus não tem domínio sobre o fogo? Será que Deus tem domínio sobre as nuvens? Será que Deus tem domínio sobre o mar? Será que Deus tem domínio sobre o peixe? Será que Deus tem domínio sobre o assaltante? Ah não, pastor, o assaltante é endemoniado. Ah, então endemoniado, Deus não tem domínio sobre o demônio nem endemoniado. Que pena, né? Pensei que Jesus tinha domínio sobre tudo. Amados, o que foi que Deus disse para Nabucodonosor? O teu reino voltará a ti, você terá autoridade, depois que você descobrir que o céu reina. Quem reina não é Satanás, é o céu. Veja lá. Pense a dispensação. Daniel, ali Deus estava com ele, como Davi. Sim. Deus estava com ele e ele tinha aquela convicção de vitória. Pense hoje na dispensação da graça, em que o Senhor não só está conosco, mas está em nós. Meu Deus, isso é demais. Jesus morre para ficar dentro de nós e nós ainda achamos que ainda pode ser. Está aqui do lado. Em Daniel 4:26 diz assim, olha, o reino voltará a ti, depois se compreenderes que o céu reina. O que significa? Você vai ter domínio, quando você entender que tem autoridade. Que a autoridade não está com Satanás, a autoridade está com você. Lembra daquela história que eu sempre conto, irmão? O cara estava saindo de uma vigília. Cheio do Espírito Santo, mas cheio de fogo. E ele estava indo para casa. E no caminho contrário, pulou um macumbeiro do cemitério, mexendo com cadáveres. E quando o macumbeiro veio vindo, pulou o cemitério, o crente viu ele pulando o cemitério e falou, ai, um macumbeiro que fez macumba, que saiu do agora, que estava comendo cadáver. Ai meu Deus, um macumbeiro. E ele saiu da vigília cheio de Espírito Santo. E o macumbeiro, o Exu falou, cuidado, se ele levantar a mão, a gente cai duro aqui agora.
Nós vamos estar pecado. Cuidado que você crê. E o crente dizendo, mas é um macumbeiro, ele deve estar cheio de demônio, que coisa horrível. E o crente vindo, e o macumbeiro vindo, e o crente de lá, e o macumbeiro de cá, e o crente vindo, o macumbeiro vindo, o crente vindo. Quando chegou um, na vendo, saiu correndo um para cada lado. E era o cemitério do branco. Daniel 4:26. O reino virá a ti, depois se compreenderes que o céu reina. Deus me dá revelação. O pastor Kenneth Hagin orou durante vários meses em cima desses 3 versículos aqui, Júnior. Eu vou ler aqui, você lê na tua tradução. Efésios 1, do 15 ao 20. Ele se colocava de joelho diante de Deus e lia isto. E depois lia, relia, dizia, Deus me dá entendimento, me dá teu espírito de sabedoria e revelação, me dá teu espírito de sabedoria e revelação, até que Deus deu isso para ele. Efésios 1:15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça a Deus, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, aí ele trocava aqui, onde diz, vos conceda, me conceda, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do meu coração, para que eu saiba qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para comigo que creio, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele orou, põe de joelho 3 vezes, 4 vezes por dia, durante meses e meses, em cima desse texto, até Deus derramar entendimento. Leia para mim, Júnior, por gentileza, Efésios 1, do 15 ao 20. É por isso que, desde que eu soube da fé firme que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que sentem pelos cristãos de toda parte, nunca deixei de dar graças a Deus por vocês. Oro constantemente por todos vocês, pedindo a Deus, o glorioso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que lhes dê sabedoria para que vejam claramente e realmente compreendam quem é Cristo e tudo o que Ele fez por vocês. Oro para que seus corações sejam inundados de luz, a fim de que vocês possam ver alguma coisa do futuro que Ele os chamou a partilhar. Quero que vocês compreendam que Deus enriqueceu, porque nós, que somos de Cristo, fomos dados a Ele. Oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para ajudar aqueles que creem nele. Foi esse mesmo grandioso poder que levou a Cristo dentre os mortos e fez sentar-se no lugar de honra no céu, à mão direita de Deus. Então, queridos, Paulo orava para que os olhos fossem abertos dele e dos outros. Nós precisamos dos olhos abertos. Nós temos uma época, amados, que precisamos de cristãos que tenham olhos abertos, olhos que veem e ouvidos que ouvem, porque em terra de céu quem tem olho é rei. A mesma coisa que Deus disse para Josué, até quando vocês serão remissos e negligentes para tomarem posse de toda a herança que eu vos tenho dado? Hoje nós vemos Israel diminuído. No tempo de Salomão aquilo era muito maior. No tempo de Davi, sabe, muito daquelas terras em cima ali do Líbano, tudo pertence a Israel. Deus deu a Israel e hoje é dado aí para outras nações. Assim nós vemos que o que Jesus Cristo fez na cruz é muito superior àquilo que nós temos vivido ou experimentado por experiência. Nós temos que ter os olhos abertos, amados. A morte de Jesus nos colocou numa vantagem muito mais do que nós temos usufruído. Nós não temos nos beneficiados da morte de Cristo como igreja. Quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Nós estamos tão distantes de tomar posse de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, tanto que Paulo dizia, eu quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, eu quero ver o que a morte de Jesus afetou na minha vida, como que é esse domínio, como é que é essa manifestação de soberania. Outra oração que, para concluir, que Kenneth Hagin fazia, Efésios 3, e ele colocava na primeira pessoa, você pode fazer isso, pega a tua Bíblia e transfira essa oração da terceira pessoa para a primeira pessoa. Efésios 3:14. Por esta causa, me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra,
para que segundo a riqueza da sua glória me conceda que eu seja fortalecido com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no meu coração pela fé, estando eu arraigado e alicerçado em amor, a fim de que eu possa compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, todo o meu entendimento, para que eu seja tomado de toda a plenitude de Deus. Essa é uma oração que vale a pena você fazer 10 vezes por dia durante 6 meses. Isso aqui é uma oração muito profética, muito profunda, para a abertura dos olhos espirituais, para que nós venhamos a ver em Cristo quem nós somos, o que nós podemos e o que nós temos em Cristo. Senão viveremos aí acuados, como os fariseus, que não tinham autoridade sobre demônios, sobre enfermidade, que ficavam em cima dessa palavra, mas eram estéreis em suas obras. Que nós possamos alcançar essa maturidade. Em nome de Jesus, amém? Amém.